Olá, meninas! Hoje, finalmente, eu vou conversar um pouquinho com vocês como se planejar e equilibrar melhor as refeições ao longo do dia. Vou ensinar aqui 5 passos de como fazer isso de maneira estratégica. Então, qual é o meu objetivo? Então, no final dessa aula, eu quero que você saiba combinar os alimentos e equilibrar melhor as suas refeições. Eu quero que você, quando você olha no seu prato, você saiba identificar se a proporção de carboidrato, proteína e gordura, se elas estão boas. E principalmente que você observe se você não está exagerando aí nas quantidades e isso está ficando muito calórico. Ah, Elaine, com essa aula aqui eu substituo um acompanhamento nutricional? Não, tá? Não substitui. Por quê? Porque no acompanhamento nutricional a gente consegue pegar particularidades, né? Então, assim, muita gente, só para exemplificar, pergunta assim para mim nos grupos, inclusive, a quantidade de arroz tá boa? A proporção tá bacana? Isso eu consigo dar um feedback, eu consigo falar, olha, a proporção tá legal. Agora, se a quantidade para aquela pessoa tá boa ou não, eu só consigo fazer isso no acompanhamento individualizado. Por quê? Porque eu sei o seu peso, que eu tenho os seus exames, porque eu sei o que você tem, se você tem aí mioma, endometriose, síndrome do ovário policístico, que é o que eu trato. Então, tudo isso depende de vários fatores, tá? O acompanhamento nutricional, ele é muito importante, mas você ter o conhecimento, a base para que você possa equilibrar melhor as suas refeições é muito importante, tá? Eu tenho, inclusive, alguns pacientes que já passaram em consulta, que fizeram o programa Melhor Ciclo 28, e isso aqui é muito legal para quem já passou em acompanhamento, e agora, com essa base, a pessoa não vai ficar tão dependente de mim. Porque eu acredito que um bom nutricionista, ele tem esse papel também de educar os clientes e os pacientes para que eles consigam se virar depois sozinhos, tá? A gente nunca vai deixar de se alimentar, a gente nunca vai deixar de comer. Então, esse conhecimento, para quem quer ter uma saúde legal, quer ter um corpo bacana, é muito importante, tá? Então, o primeiro passo para que você possa equilibrar melhor as suas refeições é conhecer os grupos dos alimentos. E os principais grupos são carboidratos, proteínas e gorduras. Eu falo muito de carboidrato nas redes sociais, nos meus programas, no atendimento. Eu falo muito porque é onde as pessoas mais exageram, tá? E o que são alimentos fontes de carboidrato? Primeiro ponto, o que você precisa saber? O carboidrato é um nutriente, tá? Que está no presente no alimento e ele fornece 4 calorias por grama, ou seja, ele fornece energia. Ele é absorvido super rápido, tá? A digestão do carboidrato já inicia na nossa boca. Por que aquela pessoa que ela come muito doce, ela não consegue parar de comer doce? Porque ela vicia as papilas gustativas dela, tá? Então, quanto mais carboidrato e doce você come, mais você quer comer. Por quê? Porque a gente tem enzimas na nossa boca que faz já essa digestão e isso faz com que a gente vicie as nossas papilas gustativas, tá? Então, quando você entra numa dieta com redução de carboidratos, é normal você sentir estresse, você sentir dor de cabeça, você desinchar, tá? Por quê? Porque cada moléculazinha de carboidrato, quando a gente absorve, ela carrega junto água. Então, quando você inicia uma reeducação alimentar e você perde peso muito rápido, você está reduzindo esse teor de água acumulado no seu músculo, tá? A gente consegue fazer estoque de carboidrato na forma de glicogênio no nosso músculo e no nosso fígado. E quando a gente exagera nessa quantidade, a gente acumula isso na forma de gordura. As mulheres, eu pego muito no pé, gente, com relação a isso. Por quê? Porque o excesso de carboidrato bagunça os nossos hormônios. Quando a gente começa a comer mais carboidratos, a gente tem um aumento de insulina. A insulina, ela vai atuar colocando o carboidrato, que é a glicose, para dentro da célula, para que a célula use essa energia para ela poder trabalhar. E aí, quanto mais carboidrato você ingere e o seu corpo não usa todo esse carboidrato, né? Se você não gasta muita energia,
esse carboidrato, ele vai ser utilizado para as necessidades e o que sobrar, a gente vai estocar. Ou o que o seu corpo faz? Tem um outro mecanismo para começar a ganhar peso. O seu corpo não usa mais a gordura como fonte de energia. Então, você fica mais eficiente a acumular gordura quando você exagera nessa quantidade de carboidrato, tá? Só uma informação adicional aqui. Não sou contra, mas a gente tem que saber dosar a mão, porque carboidrato é gostoso, é delicioso. Bom, onde que a gente encontra o carboidrato? Nos tubérculos, então batata, cenoura, mandioquinha, nas raízes, beterraba, mandioca, cará, inhame, açúcares e doces no geral, cereais, então arroz, quinoa, aveia, milho, trigo, tá? Sorgo, tudo isso tem aqui. Grãos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso tem carboidrato. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Nenhum alimento, ele vai ter só carboidrato. Ele vai ter um pouquinho de cada coisa. O que vai determinar se um alimento ele entra para um grupo ou outro é a proporção. Por exemplo, a batata. A batata ela tem 0,8 de proteína. Por isso que ela entra aqui no grupo dos carboidratos, tá? O que você precisa saber também? Esses alimentos fontes de carboidrato, eles também têm fibra, tá? Por isso que a gente fala para comer o alimento na forma íntegra. Quanto mais você come um alimento na forma íntegra, é melhor. Uma coisa, vou passar aqui para o próximo slide, é você comer a mandioca, seja aqui o chips ou a mandioca cozida. Outra coisa é você comer a tapioca ou a farinha de mandioca, tá? Então, o alimento íntegro, você passa pelo processo de digestão, de mastigação já na sua boca, essa digestão, você vai ter muito mais fibra. Agora, a tapioca e a farinha de mandioca, ela passou por um processo de refinamento. Esse processo de refinamento elimina a fibra e fica basicamente amido. Basicamente amido. A absorção disso é muito rápida, tá? Agora imagina que no seu almoço você come arroz, feijão e farinha de mandioca. Como que você está colocando aí um monte de carboidrato em uma única refeição? Então, tem que tomar muito cuidado com essa combinação. Por isso que é importante você saber os grupos, tá? Porque se você coloca mais de um carboidrato e você está buscando emagrecimento aí nas suas refeições, você vai engordar, obviamente. Por quê? Porque ele absorve rápido, tá? Então, isso precisa ficar claro para vocês, tá bom? Sempre prefira o alimento na sua forma íntegra. Quanto mais refinadinho ele for assim, a absorção dele é mais rápida. O que vai diferenciar essa absorção é o que você acompanha, tá? Por isso que a gente tem que ter, eu já vou até dar um spoiler, você precisa ter um alimento de cada grupo nas suas refeições. Você colocando um alimento de cada grupo nas suas refeições, você já vai conseguir equilibrar melhor, tá? Vamos para o grupo das proteínas. A proteína, ela é um nutriente que, ao contrário do carboidrato, ela não tem função energética. Ela tem calorias, né? Então, ela fornece 4 calorias por grama, mas o principal papel da proteína é construção. Então, ela vai formar músculo, a gente vai formar enzimas, a gente vai formar hormônios, a gente vai reparar célula, a gente vai cicatrizar, a gente vai fazer unha crescer, cabelo crescer, tudo isso com auxílio da proteína. E ao contrário do carboidrato, a proteína não é estocada. A gente precisa consumir essa proteína na nossa alimentação todos os dias, porque senão o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a usar a sua massa magra. Por que dietas de emagrecimento a gente tem que aumentar a proteína? Porque você restringe demais o carboidrato, né? Você acaba restringindo mais o carboidrato, você aumenta essa proteína para que você não perca massa magra. Porque ela tem essa função estrutural, essa função de construção. Você vai saber se você está comendo pouca proteína, primeiro, que você vai ficar com mais fome, tá sentindo muita fome, tá beliscando muito ao longo do dia, comece a observar se você está incluindo proteína, tá? E segundo ponto, flacidez. Tá percebendo que tá ficando mais flácida? Você tá consumindo mais, você tá degradando a sua massa magra, tá perdendo colágeno.
tá? Para você produzir colágeno, você precisa consumir proteína para o corpo usar isso como fonte de energia para produzir colágeno, tá? Então, você precisa incluir mais proteínas ao longo do seu dia, tá? Então, vê que tá mais flácida, tá vendo que o cabelo tá caindo, que as unhas estão ficando fracas, observa a quantidade de proteína que você tá ingerindo. É fácil atingir a quantidade de proteína, tá? Não é difícil. A gente pode usar suplemento proteico, então o whey protein, que é o mais, né, que é o que mais a gente ouve falar, é muito interessante, mas a gente consegue isso pela alimentação, não precisa necessariamente ficar suplementando, tá? Quais são as fontes de proteína? Animal e vegetal. Então a gente vai encontrar principalmente nas carnes, nos ovos, leite e derivados. Dando aqui um outro exemplo de que um alimento não tem só um grupo. Por exemplo, o leite. O leite, ele é proporcionalmente mais proteico, mas ele também tem carboidrato. Então, a lactose do leite é carboidrato. Tem gente que tolera e tem gente que não, tá? E as fontes vegetais. Lembra que eu mostrei que as leguminosas, então feijão, lentilha, grão de bico, tem carboidrato? Tem carboidrato, mas também tem proteína, tá? A proporção maior dos grãos é de carboidrato, tá? Então, quando a gente come arroz e feijão junto, por que os vegetarianos e veganos têm que focar nos grãos? Porque é a maior fonte proteica dos veganos e vegetarianos são os grãos. Quando você consome arroz e feijão juntos, as proteínas se complementam, tá? Então, arroz e feijão é bacana, quinoa e ervilha, milho e ervilha, tá? Então, os veganos e vegetarianos têm que colocar mais esses grãos aí para poder substituir a carne. E uma outra coisa que é muito importante aqui para o vegetariano é que, assim, o que vai substituir a carne é o prato inteiro. Não é um alimento. Brócolis não substitui a carne, gente. O que substitui a carne é a composição inteira do prato. Porque uma porção de carne de 100 gramas, por exemplo, você vai ter em média 22, 23 gramas de proteína. Para você conseguir atingir 23 gramas de proteína via vegetais, você precisa comer muito. Então, a composição do seu prato inteiro é que vai substituir a carne. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Tem muita gente que entra no vegetarianismo e faz errado, come mais carboidrato, a pessoa come um monte de macarrão e batata e não coloca vegetais, porque pensa, vegetariano, ele tem que ter mais vegetais. Os vegetais têm proteínas também. Só que é uma proteína que tem uma digestão mais lenta, enfim, tem vários outros processos aí, tá? Então, você precisa ter em mente isso, beleza? Gordura. A gordura é um nutriente bem energético, tá vendo? A proteína e o carboidrato fornecem 4 calorias por grama. Agora, a gordura, ela fornece 9 calorias por grama, ou seja, é calórico, tá? É gostoso, o que dá sabor, a palatabilidade no alimento é a gordura, tá? Por que as pessoas amam sorvete? Porque ele tem carboidrato e gordura. Imagina, você junta os dois, é delicioso. Chocolate, por que as pessoas são viciadas em chocolate? Ao leite, vamos falar assim, né? Porque ele tem carboidrato e gordura. São palatáveis. A indústria usa a gordura para dar sabor, para aumentar a validade do alimento, para dar mais crocância. Então, a gordura, ela tem esse papel, ela dá mais palatabilidade, ela dá mais sabor. E viciam as pessoas também. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Dá bastante saciedade, tem uma digestão lenta. Então, pode perceber que as pessoas que comem mais fritura, ela fica conversando ali com o alimento, né? Por quê? Porque ele tem uma digestão mais lenta, tá? A gente tem 3 tipos de gordura. A trans é a gordura industrializada, tá? Então, a indústria, ela coloca isso lá nos biscoitinhos, nos biscoito creme cracker, biscoito recheado, chocolate, tudo que você possa imaginar, a indústria usa a gordura trans. A gordura trans é péssima para nossa saúde, então é melhor a gente consumir mais as gorduras naturais aí do alimento.
Quais são elas? A gordura saturada, que está presente na gordura das carnes, na pele do frango, no bacon, nos embutidos, nos queijos, no leite, tá? A gente vai ter essa gordura saturada. E a gordura insaturada é uma gordura boa, tá? O que você precisa ter em mente? A gordura saturada, ela é sólida. Pode reparar que quando você faz, por exemplo, torresmo, aquela gordura, depois que ela esfria, ela vai ficando sólida. Isso é uma característica da gordura saturada. A manteiga é uma gordura saturada, tá? Agora, a gordura insaturada, ela já é mais líquida, tá? Então, o azeite, ele na sua temperatura, né, in natura, ele fica líquido, ele continua líquido. Então, você consegue identificar o que é gordura saturada e gordura insaturada por esse aspecto, tá? Então, o azeite é uma gordura insaturada. O abacate é considerado uma oleaginose praticamente. Por quê? Porque só tem gordura praticamente, tá? Tem mais fibra, não tem quase nada de carboidrato. E as sementes? As sementes também têm gordura, tá bom? Então, semente de abóbora, linhaça, gergelim, girassol, castanha do Pará, pistache, amêndoas, pinhão. Pinhão entra aqui nas oleaginosas, tá? Então, o que você precisa saber? A gordura, ela é mais calórica, certo? Então, quando você entra numa dieta low carb, o que eu vejo muito na prática? As pessoas, elas começam a aumentar principalmente as carnes, alimentos proteicos, que tem essa gordura saturada, que é mais calórico. Tem muita gente que, mesmo estando em low carb, não emagrece. Por quê? Porque ela tá exagerando nessa quantidade de gorduras, tá? Que é calórico. Embora a gente não vai ficar contando caloria, você precisa saber que elas têm um papel. Se você consumir mais calorias do que é necessário para o seu corpo trabalhar, incluindo atividade física, você vai engordar, tá? E você vai observar se você está comendo a mais ou a menos, observando o seu corpo. E isso eu falo com mais detalhes no programa Melhor Ciclo 28. Então, se você está vendo que está aumentando a retenção de líquido, que está ficando mais flácida, que está com mais acne, tudo isso é sinal da sua alimentação que está desequilibrada, tá? Retenção de líquido está muito associada com alto consumo de carboidrato. A pessoa começa a comer um monte de carboidrato, alimenta as bactérias ruins do intestino, a pessoa que come muito doce, ela vai começar a acumular você vai começar a estocar isso no seu músculo, vai aumentar inchaço. Se você começa a comer muito sódio, que é o sal, isso vai piorar, muito embutido, né? Tem gente que come de proteína no almoço, salsicha, linguiça, e ela acha que tá arrasando. Steak, nuggets. Então, isso não é uma proteína saudável, tá? Então, você vai começar a perceber por isso, pelos sinais do seu corpo. Tá tendo muita acne? Tá consumindo muito queijo, muito leite, muito chocolate, muito doce? Tá comendo pouca proteína, poucos vegetais? Tá? É isso que você tem que ir observando, os sinais do seu corpo. O seu corpo vai falar. Então, você reconhecendo esses sinais, você vai perceber onde você está errando mais. Por isso que essa etapa aqui é muito importante. Você saber quais são os grupos, qual é a função deles, o que eles fazem, porque aí vocês começam a ter uma percepção melhor de onde vocês estão errando. E aí, para ser mais específica, acertar mais, aí é só com acompanhamento individualizado mesmo. Não tem como eu olhar para você e falar assim, olha, você está comendo pouco, hein? Sem saber qual é a sua atividade física, o que você apresenta, se você tem alguma comorbidade ginecológica, enfim, como que é seu dia a dia, como que é a sua rotina, não tem como, tá? Isso precisa ficar claro para vocês. Segundo passo, para você equilibrar melhor as suas refeições, você precisa comer proteína em todas as refeições. Ao contrário do carboidrato, a gente não tem estoque de proteína, ou seja, a gente tem que comer proteína todos os dias e em todas as refeições, para que a gente tenha lá disponível para o corpo, tá? Como que você pode fazer isso? Já vamos ser mais prática agora, né? Como que você pode fazer isso aí no seu café da manhã, por exemplo? Você pode colocar iogurte, kefir, queijo, whey, ovos no seu café da manhã. Você pode fazer um almoço bem completo, tá? Com legumes, arroz, feijão, carnes magras, porque como a gente viu, as carnes, ela tem a gordura intrínseca ali, né? Da própria carne.
elas também têm gordura. Então, se você começa a comer carne muito gorda, então, por exemplo, a sobrecoxa de frango, ela é muito mais gorda do que o peito de frango. Isso faz diferença, viu? A picanha é diferente de um patinho. Então, o corte da carne é muito importante. Se você começa a comer carne muito gorda, você vai aumentar mais esse aporte calórico, esse aporte de gordura saturada, tá? E a gente pode usar essas gorduras em outras refeições. Então, usar as carnes mais magras aqui é bem interessante, tá? Aí você que é vegetariana e vegana, cuidado para você não exagerar no carboidrato. Não fica só na batata, no macarrão, no arroz e no feijão. Você precisa colocar aí proteínas, caprichar na variedade de vegetais, tá? Porque senão você vai começar a comer mais carboidrato e aí vai colocar pouca proteína e isso pode contribuir para ganho de peso, aumento da resistência à insulina, tá? Então, o tofu é muito interessante, você pode usar um tofu mexido. Shimeji é considerado vegetal, tá? Não é com fonte de proteína. Mas Ai, o que aqui é muito legal? Como é que chama aqui? Os brotos têm bastante proteína, brócolis. Você pode usar shakes e smoothies com proteína vegetal. Para quem é ovo-lacto vegetariano, que ainda consome queijo e ovo e leite, pode colocar aí no café da manhã, tá? E almoço é variedade, tá? Para substituir uma porção de carne, é o todo. Tem muita gente que acha que um brócolis vai substituir uma carne. Não, é o seu prato inteiro que vai substituir a proteína animal. 100 gramas de carne tem uma média de 22 gramas, 23 gramas de proteína. Para você atingir isso de proteína vegetal, você precisa comer muito. E variedade, tá? Então, o que ajuda a aumentar bastante a proteína dos vegetarianos e veganos, para quem não come nada de carne, é colocar os brotos, colocar as castanhas, as sementes aí que ajudam bastante. A semente de abóbora é riquíssima em proteína. É maravilhoso colocar aí na salada, gergelim, girassol, o tofu numa salada, junto com legumes, tá? Alguns exemplos ainda de café da manhã. Então, assim, se você pegar o e-book que eu deixei compartilhado aí no programa Melhor Ciclo, eu coloquei várias receitas. E essas receitas, elas são orientativas. Então, por exemplo, você pode fazer um shake, você pode fazer um pudim de chia, você pode fazer um overnight, um bowl de frutas. As frutas são bem interessantes para café da manhã, né? Elas são riquíssimas em carboidrato de boa qualidade, tem bastante fibra, dá pra gente fazer uma coisa assim muito legal, uma variedade muito legal. Então, esse shake, você pode usar banana com leite e morango, por exemplo. Você pode fazer a base com inhame. Então, deixa o inhame cozido na geladeira, em água, e aí você pode bater com morango. Então, sempre que você for usar o inhame ou a banana, bata com uma outra fruta que tem menos açúcar. Que eu vejo muita gente misturando banana com manga, banana com abacate. Aí fica muito, você concentra muito esse aporte calórico, não fica tão equilibrado. Então você pode usar banana com morango, banana com as berries. Você pode fazer um pudinzinho de chia, tá? Para quem tá querendo emagrecer, o pudim de chia é bem legal. Você pode usar aqui junto ou com a geleia sem açúcar, ou com uma fruta que tem menos açúcar, então o abacate, o morango. Você pode usar pêssego, kiwi aqui também, fica bem legal. O overnight é tipo um mingauzinho de aveia. O que você faz? Você pega a aveia, hidrata ela na água ou no leite, e aí você faz isso à noite, deixa na geladeira à noite, para no dia seguinte você consumir. E aí você pode colocar pasta de amendoim, você pode colocar morango, goiaba, kiwi, enfim, várias outras frutas aqui. Fica muito gostoso, é bem prático para quem não tem tempo de acordar. Tipo assim, quem acorda atrasada todos os dias, essa aqui é uma excelente estratégia. Você consegue, você acorda, pega o negócio, leva para qualquer canto e vai comendo. Ou você pode aquecer no micro-ondas, então é bem prático. Os bowls, né? É uma outra forma de você comer fruta. Às vezes a gente enjoa de comer sempre do mesmo jeito, então você pode fazer tipo um bowl, né? Que é você pegar, por exemplo, a polpa do açaí, fica muito legal. Aí você bate com banana e coloca
uma proteína aqui junto. Você pode bater com whey, você pode bater com a proteína vegetal, você pode bater com tofu, pode bater com inhame, pode bater com banana. Dá pra gente brincar aí com os alimentos. E aí você põe com morango, com as frutas, com as berries, com açaí, com abacate. Fica bem, bem legal, tá? O que eu ensinei também? Os pãozinhos, né? Os pãozinhos que a gente faz de frigideira, de micro-ondas. É muito mais interessante que esses pães que a gente compra no mercado, que tem pouquíssima fibra, pouquíssima proteína, farinha refinada, né? Você pode rechear ele com ricota, você pode rechear com hummus, né? Guacamole, tá? E eu ensinei recentemente a aveioca, a receita tá lá no meu site. A aveioca que já entra como um alimento vegano, não tem nada de alimentos de origem animal. Você pode rechear com tofu mexido, pode rechear com hummus. Para quem come as carnes, pode rechear com ovo, com queijo, com patê de atum, patê de frango. Olha que bacana, gente. O que é muito legal aqui nesse café da manhã? Ter fontes de proteínas. Ficar no básico. Pão com manteiga e café, não tem nada aí de nutriente. Então, você pode fazer um suco verde, de repente, acompanhar com ovo mexido. Você pode usar espinafre, usar escarola, usar brócolis. Então, assim, a gente tem que ter esse hábito de colocar vegetais aqui no café da manhã. A gente pode usar os shots, os temperos aqui também. Então, assim, não tem muita regra. É só você saber colocar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína. A proteína sempre vai vir acompanhada com gordura, então não necessariamente você tenha que colocar gordura aqui. O que você precisa ter em mente é que carboidrato e gordura junto não dão muito certo, tá? Um exemplo para ficar claro para você. Uma coisa é você comer macarrão com molho de tomate. Outra coisa é você comer macarrão com molho branco. Qual que vai ser mais calórico? Óbvio que o macarrão com molho branco. Por quê? Porque ele tem mais gordura, tá? E uma outra coisa que você precisa saber. O nosso corpo, ele usa a gordura como fonte de energia. Principalmente à noite, tá? Então, durante o dia, a gente vai usar mais carboidrato, né? Então, se você vai fazer nesses pequenos jejuns, você usa a gordura também. Mas quando você come uma refeição muito concentrada em carboidrato e gordura, vai ficar hipercalórico. Ou você faz a base de gordura, ou você faz a base de carboidrato. Os dois juntos não dão muito certo, tá? Então, assim, se você comer, por exemplo, uma torrada com guacamole, vai ficar assim, vai ficar legal, porque a guacamole é legal, mas não tem aí uma fonte de proteína, tá? Então, o pãozinho aqui já seria mais interessante. A aveioca, que tem a aveia, quando você hidrata ela, gente, ela aumenta muito a saciedade, tá? Porque ela incha, ela chega no seu estômago, ela dá muita saciedade. Então, essa overnight, essa aveioca é maravilhosa para café da manhã, tá? Então, pra você sabendo essa regrinha de gordura junto com carboidrato não dá certo, aí você consegue equilibrar melhor. Então, por exemplo, Elaine, eu gosto muito de feijoada, eu gosto de comer feijoada de vez em quando. A gente sabe que no feijão você vai colocar bacon, pele, torresmo, você vai aumentar mais tanto a proteína quanto a gordura no feijão, certo? Então, se você comer com muito arroz, e aí você mistura isso com farinha de mandioca e salada de batata, olha como vai ficar calórico isso. Se você acompanhar a feijoada só com a couve e a farofa, já tá perfeito, já tá super equilibrado. Pra que você vai colocar mais arroz, batata e um monte de coisa, entendeu? Então é só saber dosar a mão, tá? Já entrando aqui no almoço, onde que as pessoas erram? Elas comem pouquíssimos vegetais, salada, legumes, verduras, tá? A gente sabe que tem muita gente que não tem muito tempo de ficar preparando muitas coisas. Não é esse o objetivo. Você pode usar
por exemplo, só alface aqui, desde que você coma bastante quantidade, né? Alface, tomate, cenoura, enfim. Pode fazer um purê aqui de brócolis, de couve-flor. Tem gente que não gosta da salada crua, come o negócio, faz o purê, come assado, tá? Dá pra gente fazer várias formas de preparação. A porção de carboidrato aqui deve ser um pouquinho menor e aumentar essa proteína aqui, tá? Ah, Elaine, mas eu sou vegetariano. Olha só como que tem que ser esse prato. Aqui no meinho, a gente tem, sabe o quê? O hummus. O vegetariano, o vegano, ele tem que brincar com as cores dos alimentos, com a variedade. Ó, então aqui tem abobrinha, tem rabanete, tem cenoura, tem quinoa, tem abacate, tem o feijão vermelhinho lá, que esqueci o nome, tem um brotinho aqui, não, é agrião, e milho. Isso aqui tudo vai substituir a carne. É isso aqui tudo, tá? As pessoas acham que ela vai comer um determinado alimento e ela vai substituir a proteína animal, é o todo. Então, a variedade é muito importante para quem é vegetariano e para quem é vegano. E aí você tem que tomar cuidado, porque senão você exagera demais a quantidade de carboidrato e você não consegue colocar muita proteína. Os grãos não podem faltar para quem é vegetariano. Tá vendo? Ó, aqui tem quinoa, tem o feijão e tem o milho, que são fontes de carboidrato, mas que tem proteína também. Qual que é a sacada? Por que a pessoa não vai engordar com isso daqui, com esses carboidratos? Por quê? Porque tem muita fibra. A fibra, ela não é absorvida, gente. Ela passa pelo nosso estômago, pelo nosso processo digestivo, e ela vai lá para o seu intestino, e as bactérias do seu intestino se alimentam dessa fibra, elas começam a crescer, né? E aí ela forma as fezes, e aí vai ser eliminada essa fibra nas suas fezes. Você não absorve fibra, tá? Agora, o vegetariano que começa a engordar é porque ele tá comendo pouquíssimo vegetal e muita massa. Então a pessoa come aqui, ó. Era fácil ela colocar um purê de batata. Se ela colocasse aqui um purê de batata, já não ia ficar tão equilibrado esse almoço, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, ó, posso usar um purê de batata? Pode, aí você não põe o milho. Eu posso fazer um purê de inhame? Pode, aí você não põe a quinoa. Entendeu? Mas aí você tem que sempre ter essa percepção de olhar o seu prato. As pessoas vão no automático, né? Então começa a observar os alimentos, a composição dele para que você possa combinar, tá? Aí beleza, o jantar, o que eu falo muito para as meninas do programa? Jantar mais cedo e fazer um vegetariano, para a gente também explorar novos sabores, novas texturas. Eu gosto muito de usar sopa. Aí você pode fazer a sopa com grão. Então, por exemplo, ó, essa sopa de cenoura, dá para colocar aqui, por exemplo, o grão de bico cozido, dá pra gente pôr lentilha, tá? Dá pra gente usar sementes, então, para dar uma crocância. Então, pode colocar semente de gergelim, a semente de girassol, a semente de abóbora, tá? Uma colherzinha de sopa, aí você já aumenta a proteína, pode fazer com quinoa, fica muito legal, tá bom? Aí sempre que eu faço uma sopa de legume, a base de legume, que aí eu acho legal para quem tá buscando emagrecimento, abóbora, cenoura, chuchu, abobrinha, esses legumes, né? Que aí a pessoa vai lá e faz uma sopa de batata, de mandioca. O carboidrato tá no vício do povo, né? Então faz uma sopa com legume que tem menos amido, aí você coloca um grão para você aumentar a proteína. Então você pode colocar quinoa, você pode colocar lentilha, grão de bico, tá bom? Aí você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, aqui é tipo um canelone com berinjela, aí com molhinho de tomate, e eu acredito que é hummus aqui recheadinho, tá? Então, olha só, que fica muito bacana, uma forma diferente de comer, né? Dá para fazer aqui, ó, um wrap, ó. Esse wrap é tipo uma panquequinha, né? Recheada aqui com vários legumes. Dá para fazer um quibe de abóbora,
tá? Então, olha só, dá para fazer muita coisa legal. Aí, jantar mais cedo, evitar proteína animal aqui. Por quê? Porque quando a gente come a carne, lembra que eu falei que a digestão dela é muito lenta? Quando a gente come a carne, essa digestão dela é mais lenta. E aí, à noite, a gente já tem uma redução de 50% da nossa digestão. Se a gente comer mais carne, o que vai acontecer? Ela vai ficar fermentando lá no seu intestino. Isso faz com que o seu intestino vai ficando mais preso, que você tenha uma piora na sua digestão. Aí tudo que você come, você fica arrotando, você fica com a barriga inchada, você tem dificuldade para eliminar peso, você sente mais dores, né? Então, faz esse jantar mais cedo e vegetariano, que aí você vai começar a desinflamar o seu intestino, vai dar um repouso para ele. A gente precisa dar esse repouso. Faz um jejum de 12 horas. Então, eu acho muito bacana. Você jantou 8 horas da noite, então começa a tomar o seu café da manhã a partir das 8 horas da manhã. Para quê? Para que o seu corpo também tenha pausa. Você fazendo isso, esses 3 passos, né? Então, assim, comer mais a proteína ao longo do dia, em todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar, proteína vegetal, né? Caprichar no seu almoço, porque as pessoas, quando elas entram num processo de emagrecimento, elas têm medo de comer arroz e feijão. Aí o que ela faz? Ela começa a comer salada e grelhado. Aí ela não come nenhuma fonte de carboidrato. Chega à tarde e à noite ela quer comer tudo e mais um pouco, sendo que ela deveria fazer justamente ao contrário, comer mais ao longo do dia e menos à noite. Então, capricha no seu almoço, não tenha medo de comer, tá? Então, coloca arroz, feijão, uma proteína. Você pode substituir arroz e feijão pelos tubérculos e as raízes. Você pode fazer um purê, você pode fazer várias coisas. E o que é mais interessante é você colocar 50% do seu prato de vegetais. Aí a pessoa fala assim pra mim, ela coloca 3 folhas de alface, que faz um baita volume no prato, ela acha que ela tá comendo 50% de vegetais. Não é isso, tá? É em quantidade mesmo. Quanto mais vegetais a gente consumir na nossa alimentação, mais a gente melhora o nosso intestino e o nosso metabolismo. Por quê? Porque é nos vegetais que tem vitaminas do complexo B, que tem zinco, que tem selênio, que tem ferro. E a gente precisa desses nutrientes para o nosso metabolismo funcionar. Porque os macronutrientes, né? Então, carboidrato, proteína e gordura, para eles serem digeridos e absorvidos, a gente precisa de vitaminas do complexo B. E essas vitaminas, não adianta suplementar, não, porque eu já estou imaginando que vocês estão pensando assim, eu vou tomar complexo B, já tá tudo certo. Não é a mesma coisa. Se o seu intestino não tiver essa fibra que vem do alimento, você não vai nutrir as bactérias boas do seu intestino, e essas bactérias, quando elas aumentam, elas aumentam o pH do seu intestino e você absorve 1000 vezes melhor os nutrientes, porque a gente precisa de um meio mais ácido, e essas fibras fazem isso, tá bom? Então, precisa vir da sua alimentação. Você pode variar por semana, você pode colocar 2 vegetais aqui, já tá perfeito. Não precisa colocar 4, 5 vegetais aqui não, tá bom? Faz no seu limite, no seu tempo, mas começa a fazer isso, tá bom? E aí, beleza, Elaine, e nos meus lanches? Qual é o legal? O legal é você não ficar comendo lanchinho nenhum. Se você comer bem o seu café da manhã, no seu almoço, a ideia é que você não faça nenhum tipo de lanchinho, que você fique no chá e na água, que você fique nessa hidratação. Aí, se você sentir vontade mesmo de comer alguma coisa, você pode fazer uma vitamina, você pode comer uma castanha, coisinha bem leve, é um aperitivo, tá? Aí eu vejo muitas meninas comendo bolinho. Pode fazer um bolinho de vez em quando? Pode, mas isso não pode ser uma regra todos os dias, tá?
Ainda mais agora que a gente está nessa quarentena, que a gente está gastando menos energia, a gente tem que comer menos mesmo. Então, aumenta a sua hidratação, vai bebendo água. Os chás, pela medicina Ayurveda, ele é considerado um alimento, ele tem propriedades ativas que vão ajudar a desinflamar o nosso corpo. Então, você pode colocar um chá de hibisco para quem tem endometriose, chá de fenogreco, camomila, erva cidreira. Você pode fazer uns biscoitinhos, uma coisa mais proteica, tá? Foca na proteína aí nesses lanchinhos. Então, as castanhas, você pode fazer um bolinho de micro-ondas, você pode fazer uma panquequinha, tá? Pode colocar um iogurte com uma fruta. Então, alimentos mais proteicos, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ficado mais claro como que você combina aí os alimentos entre si. E bon appétit! Para quem quiser participar da próxima edição do programa Melhor Ciclo 28, é só me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. E essa aula, ela vai ficar disponível até sexta-feira. Depois ela vai ser exclusiva para quem está no programa. Então, se você quiser garantir uma das vagas, vai ser maravilhoso ter você comigo. Super beijos. Tchau, tchau.